Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico, né, gente? Hoje nós iremos continuar. Nós já falamos do que o Pedro negou Jesus e hoje nós vamos falar o suicídio de Judas. Judas ficou sentindo muito mal depois que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? E aí nós vamos ver o que ele fez. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselhos contra Jesus para o matarem. Manetando-o, levaram a entregarem ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue de um inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Por que não pensou nisso antes, né? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, jogou tudo fora, retirando-se, foi-se enforcar. Ele morreu enforcado. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-los no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Aquelas 30 moedas de prata ficou praticamente amaldiçoada, viu, gente? Porque que ele fez, ó, o sangue de um inocente, né? E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue, né? As moedas compraram um local para enterrar os estrangeiros. Então se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço dos que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Quando a pessoa trai o outro, mente e rouba e faz tudo para infernizar a vida do outro, não é abençoado, tá? E deram-no pelo campo de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Aí Jesus foi chegar aonde? Perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrompeu, dizendo: és tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: tu que dizes. Não foi Jesus que disse, foi ele, né? E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E Jesus nem precisava falar nada, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele, tudo, né? Ele era santo, ele já sabia, né? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que Pôncio Pilatos estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preço, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Soltaram um preso, né? Na época de festa. Portanto, estando ele reunido, disse-lhe Pilatos: qual queres que vos solte? Todo mundo gritou: Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Todo mundo tinha inveja de Jesus. Ele foi crucificado, sofreu por pura inveja. Ele nada fez de errado, tá? E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo. A mulher de quem? De Barrabás. Porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pediste Barrabás e mate Jesus. Olha só, Barrabás era o quê? Um ladrão, sem vergonha, né? E eles preferiram Barrabás do que a Jesus, que era santo.
E respondendo o presidente, disse-lhe: qual queres que eu solte? Perguntou de novo. Todo mundo gritou: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todo mundo gritou: crucificado. O povo queria ver sangue, queria a morte daquele inocente. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais uma vez gritavam: seja crucificado, não interessa o que ele fez, não interessa, nós queremos ele morto, né? A inveja é terrível, a inveja, gente, é uma entidade maligna. Por causa da inveja, muitos morrem, tá? Mata, morre, viu? Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia cada vez mais. Tomando água, lavou as mãos e diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerei isso. Ele não achava certo, mas ele foi obrigado a fazer, né? Que o pessoal estava enfurecido. Imagina a cena. Jesus crucificado no meio de dois ladrões. E todo mundo pedindo o sangue do inocente, gritando, fazendo maior algazarra. O que ele poderia ter feito? O que vocês imaginam? O sangue cai, e respondeu todo o povo, dizendo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, bater, mas bater muito mesmo, entregou-o para ser crucificado, quando ele estava tudo ensanguentado. E logo os soldados colocaram uma coroa, já que eles falavam que ele era rei, então colocaram uma coroa de espinhos enorme, de uns 12 centímetros, assim, imensa, que cravou o cérebro dele, porque ele não queria ser rei, então que fosse. Olha a maldade, né? E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Não tinha como ele escapar, já estava tudo premeditado, tinha que acontecer tudo aquilo. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate e tecendo uma coroa de espinhos enormes, que ainda existem desses espinhos. Puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita, uma cana, e ajoelhando-se diante, imagina a dor que Jesus passou, né? Vocês conseguem imaginar todo o sofrimento de Jesus? E mesmo assim ninguém quer ouvir a palavra de Deus, né? Isso que é mais triste ainda, né? A pessoa continua incrédula, bem na época, né? Dele e dizendo: salve, rei dos judeus. Cuspiram no rosto dele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, bateram na cabeça de Jesus, bateram muito nele, mesmo depois dele estar crucificado. Mesmo que ele estava assim, ele já estava desse jeito, e as pessoas continuavam a bater e açoitar ele. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação de Jesus foi muito triste. E quando saía, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Ainda debocharam dele. E foram crucificados com ele 2 salteadores, 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce dessa cruz.
E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciões, fariseus, escarnecendo, dizia, debochava, mesmo ele estando lá, falava, você não é filho de Deus? Sai dessa cruz, salva você mesmo, né? Salvou os outros e a si mesmo, não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora dessa cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livrou agora, se o ama, porque diz, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estava crucificado. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra. Quando Jesus ficou crucificado, a terra todinha, o céu mudou, ficou tudo escuro. Era de dia, mas escureceu tudo. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Ei, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia, esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, em vez de dar água, né? Em vez de dar água para Jesus, colocou vinagre, que eles faziam da uva, né? E pondo numa cana, dava-lhe de beber, deram vinagre para ele beber com assédio, um só, né? Danado. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrar-o. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Imagina o sofrimento, a dor de Jesus, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurão e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, teve no dia da crucificação de Jesus, houve um terremoto, o céu ficou escuro. Mesmo assim, o povo ainda debochava, né? Vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servir, entre a qual estava Maria Madalena. E Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu e a mãe de Jesus. Todos estavam sofrendo igualmente com ele, tá? Depois nós iremos continuar. Vocês viram que a história dele é muito triste, né? Nós vamos depois que ele foi morto, gente, ele foi enterrado e colocaram guarda lá para ver o que aconteceria, né? E o que aconteceu? De manhã, bem cedo, estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentada de frente do sepulcro onde ele foi levado. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se com os príncipes dos sacerdotes fariseus na casa dos Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles ainda, mesmo depois de morto, eles chamavam Jesus de enganador. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, para ver se ele ia sair mesmo, né? Até o 3º dia. Não se deu o caso com os seus discípulos. Dia e noite ficam lá de plantão para ver se vai sair mesmo aquele enganador. Mas quando foi no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto na hora, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres, não tenha medo,
pois eu sei que buscas a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E elas entraram no sepulcro e não viram ninguém. Jesus tinha ressuscitado. E elas foram contar para todo mundo. Jesus apareceu para o seu discípulo e disse: Não temas, ide, trazei os meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Né? Tem mais parte aqui, né? Jesus aparece ao seu discípulo na Galileia. E os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizo-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, guarde todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E assim se deu a morte e a ressurreição de Cristo. Eu tive que pular várias fases, gente, porque é muito longa a história, é muito bonita, mas vocês iam se cansar, né? Então, nós vamos ver que Jesus, ele fez o que ele tinha que fazer aqui na Terra, voltou junto ao Pai, né? Enfrentou com muita coragem, bravura, tudo aquilo que ele sabia que ele ia enfrentar, né? Não foi fácil, né? Imagina o sofrimento dele. Então, nós vamos orar agora e pedir a Deus para nos abençoar. Senhor Deus, agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Agradecemos, Senhor, por estar aqui falando do seu santo nome, Senhor. Espero que muitos tenham ouvido, Senhor, e visto o que o Senhor foi, o que o Senhor é, aí será sempre, Senhor. Eu peço a Ti que entra, Senhor, com a sua providência divina, Senhor, e muitos processos na justiça, Senhor, que o Senhor derruba por terra, Senhor amado, toda mentira, Senhor, toda maldade do povo, Senhor amado, contra aqueles que Te seguem, contra aqueles que sabem que o Senhor é o único Deus que existe, Senhor, porque a perseguição é muito grande, meu Pai. Derruba por terra todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Entra com o seu poder, Senhor amado, em Brasília, nos 3 poderes, Senhor. Faça um grande mover lá dentro, Senhor. Coloca teu exército de anjo em cada da repartição, Senhor amado. Ó Deus soberano, vai abençoando, Senhor. Vai, Senhor amado, derrubando a mentira, Senhor amado. Muitas mentiras têm sido contadas no nosso país, Senhor, com a intenção de enganar o teu povo, Senhor. Vai, Senhor amado, derrubando por terra, meu Pai. Abençoe, Senhor amado, os pequenos empresários, grandes empresários, Senhor. Nós sabemos que tem muitos falsos profetas, Senhor, que abrem, Senhor amado, canais para denegrir o teu nome, Senhor, mas não querem saber da verdade, Senhor. E eu peço a Ti que vai abençoando cada lar, coloca anjos em cada lar, Senhor. Vai derrubando, Senhor amado, todos os ferrolhos, as grades de ferro, Senhor, aonde muitos inocentes continuam presos, Senhor. Que o Senhor entra com a sua providência divina, Senhor. Faça resplandecer a tua face, meu Pai. Abençoe todas as crianças, os que estão desempregados. Abençoe as imobiliárias, os agronegócios. Abençoe os pequenos empresários. Abençoe, Senhor amado, a todos, Senhor amado, que tem carro, Senhor, que seja abençoado o carro de cada um. Derruba por terra toda a maldição, falsas profecias. Derruba por terra, Senhor amado, toda a inveja, Senhor, toda maldade, Senhor, toda praga lançada contra as pessoas que te seguem, Senhor. Vai, Senhor amado, ungir na casa de cada um, Senhor. Coloca uma gota do teu sangue precioso em cada portão, em cada batente, Senhor, de indústrias, de fábrica, de
lares, Senhor, vai abençoando grandemente, Senhor, projetos que ainda não foram feitos, que está guardado nas gavetas, vai tirando das gavetas, vai abençoando, Senhor, vai dando prosperidade em dobro para todos aqueles que estão nesse momento clamando comigo, Senhor. Abençoe grandemente no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco, né? Da grandiosidade de Jesus, tá? Que Deus os abençoe grandemente mesmo. Que Deus abençoe a sua mão, que aonde você colocar a tua mão seja abençoado, tá bom? E obrigado por vocês ficarem comigo até agora e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.